O primeiro passo para aprender programação pode ser difícil, assustador, complexo. Você acha que precisa saber muita matemática, decorar 50.000 comandos. E eu penso justamente o contrário, eu penso que precisa ser algo leve, simples. Foi por isso que eu criei uma formação inteira em lógica de programação, em que você vai aprendendo na prática, construindo jogos. Mas então eu resolvi fazer o seguinte: vamos criar um módulo, vamos criar um curso da lógica de programação procedural, aquela que é ensinada na faculdade. Os primeiros passos: variáveis, comandos de controle de fluxo, arrays, funções, etc. E vamos provar que é muito fácil você aprender isso. Então, em primeiro lugar, estamos lançando este curso no dia de hoje, para hoje, pelo valor de R$ 10. É um valor simbólico. É realmente simbólico. E como que você vai aprender programação com esse curso? É simples. Nós vamos criar um jogo muito simples. Um jogo de você adivinhar um número. Quando você adivinhar um número, você vence. E ele diz, você adivinhou em 1, 2, 3, 4, 10 tentativas. Então, escolhemos um número. O sistema escolhe um número. E você tem que dizer, é 7, é 3, é 2. Lá pelas 3 ele diz, ok, você acertou. Este é um programa de 4, 5 linhas, mas você não precisa construir ele. Nós construímos este programa. E como é que você vai aprender a programação? Nós mostramos o que nós usamos para construir esse programa, explicamos, olha, aqui você tem um loop, aqui você tem uma variável, aqui você lê um dado, aqui a gente faz o teste, se o número que você colocou é igual ao número que o sistema gerou. É fácil entender. Aí a gente passa o primeiro desafio para você. No segundo, terceiro vídeo você tem o primeiro desafio. Em vez de dizer se errou, você diz é maior ou menor. Então, por hipótese, o número foi 7. Você digitou 5. Aí você tem que criar um programa que diga, olha, o número é maior. Você digita 9, o sistema vai dizer, o número é menor. Beleza, você já fez um pequeno programa. Aí nós fazemos o quê? Bom, em vez de adivinhar um número, vamos adivinhar dois números. Tem o número 1 e o número 2. E aí você tem que chutar até adivinhar os dois números. Isso nós fazemos. Aí nós dizemos, bom, agora você faz com 3 números. Então você tem que criar um programa com o número 1, o número 2 e o número 3. E quando termina, e claro, nós sempre, tudo que a gente coloca como desafios, no vídeo seguinte a gente mostra aquela solução. Pois bem, essas são as primeiras aulas. Na sequência disso, tudo bem, nós criamos com número 1 e número 2. Você criou com número 1, número 2, número 3. E se nós tivéssemos um programa que a primeira coisa que nós pedíamos é jogador, diga quantos números você tem que adivinhar. E o jogador diz 10. Não tem como você programar número 1, número 2, número 9, número 10. Se é igual a número 1, não tem como você criar esse código. Você não sabia antes quantos números eram. Você não tem como criar 10 variáveis, porque você não sabia que eram 10 variáveis. Para isso existem arrays. Então nós começamos a ensinar os arrays. Então quando o usuário digita 10, nós criamos um array de 10 números e nós percorremos esse array. E aí nós começamos a ensinar como percorrer um array. Depois a gente começa a sofisticar, a gente diz, em vez de ser um número, que tal ser uma posição no 2D? Quem sabe ele tenha um x e um y. Então o sistema chuta, gera um número x e y, e você tem que dizer, olha, eu acho que o x é 5 e o y é 7. Isso usa uma estrutura mais sofisticada. Em C seria um struct, em JavaScript é um objeto literal. Então nós começamos a trabalhar com x e y. Se trabalhamos com x e y, nós podemos também dizer a distância. Olha, não, em vez de dizer que é maior ou menor ou errou, a gente diz, você está a 3 pontos dele. Ou você está a 2,4. Então talvez seja 2 no x, 1 no y. Então o sistema foi ficando mais sofisticado. Pois bem, este joguinho que nós criamos, agora a gente começa a dizer o seguinte, está começando a ficar grande, é hora de melhorarmos a forma como esse jogo está escrito. Vamos ensinar funções. Aí a gente mostra como funcionam as funções, como passar parâmetros para elas, qual é o retorno delas, e a gente diz, agora nós vamos ter a função que calcula a distância. Em vez de você ficar colocando lá um monte de cálculos, você simplesmente diz, olha,
Qual a distância entre o ponto 1 e o ponto 2? E a função retorna, a distância é tanto. Aí temos uma função que gera um ponto aleatório. Temos uma função que que pede para o usuário e lê um ponto. E nós começamos a separar este programa numa série de funções. Ainda é um jogo muito simples, mas agora é um jogo que usa arrays, objetos literais, funções, trabalha com tipos. Colocamos um pouco de conhecimento mais teórico. Olha, no JavaScript nós usamos tipagem dinâmica, então o tipo depende do valor. Mostramos exemplos, mostramos como seria, por exemplo, no C, onde em vez de dizer let x igual a 10, você tem que dizer int x igual a 10 ou float x igual a 10 para dizer que é um número inteiro, que é um número de ponto flutuante. Depois falamos sobre tipagem forte e tipagem fraca. Quando falamos de funções, começamos a falar sobre o escopo das funções. Também precisamos colocar, por exemplo, que existe uma diferença entre o let, o var, que isso é afetado pelo escopo. E aí você vai começando a ter um conhecimento da lógica da programação procedural que você usou para resolver os desafios, você usou para criar o programa. A base do programa é nossa, as primeiras 4, 5 linhas, mas a gente vai sofisticando ele a cada passo com novos recursos que você vai aprendendo e aplicando, até que ao final você tem um programa simples, um pequeno jogo, mas que usa arrays, objetos literais, variáveis, constantes, funções, que usa o básico da lógica de programação. E quando você olhar e dizer, peraí, eu comecei esse curso não sabendo nada, um curso de R$ 10, e eu termino sendo capaz de usar todos esses recursos para criar um programa. Por que R$ 10? Porque é simbólico, para que você faça o curso e veja, sim, eu posso aprender programação. E se você quiser ir além, nós temos a formação completa, que a partir do segundo módulo já vai além daquilo que é a lógica de programação, essa tradicional. Nós começamos a ver orientação a objetos, paradigma funcional, começamos a ver tratamento de exceções, expressões regulares, começamos a ver coisas avançadas. Nós vamos ver, inclusive, banco de dados e vamos usar banco de dados para criar jogos. Isso tudo se você quiser a nossa formação completa. Mas agora, um primeiro passo para você quebrar a barreira, o estigma e descobrir e acreditar que lógica de programação é fácil. Basta fazer um curso que vai mostrar para você que passo a passo, com coisas simples que você vai praticar, você vai ser capaz de criar um primeiro programa.